Parece que a maioria do Brasil também quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Será que o Brasil está acordando? Fica aí que eu vou trocar em miúdos com vocês porque tem duas notícias bombásticas. A primeira é que o André Mendonça foi sorteado para ser relator das causas judiciais envolvendo o INSS. Por falar em INSS, a gente tem que falar da CPMI do INSS, que, gente, ontem foi segunda-feira. É difícil segunda-feira ver Brasília lotada. E olha, estava lotado. Parece que eles querem intimar, né, chamar para depor os últimos 10 presidentes e diretores do INSS. Gente, não vai ser bom para o PT não, só aviso isso. E por falar em PT, eu tenho que falar com vocês também que Lindbergh Faria, o famoso Lindinho lá, ele estava pedindo coisas extremas em plena tribuna. Eu só fico imaginando se fosse um bolsonarista. Estava preso uma hora dessa. E tem um negócio que o PT aprovou ontem, o governo anunciou ontem, que parece a maior compra de voto de baseada que eu já vi na história do Brasil. Fica comigo que eu vou te contar tudo. E tem a situação geopolítica que a gente não pode deixar de comentar. Israel rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil e você vai ficar de boca aberta quando você descobrir por quê. Pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Leva a nossa voz mais longe. Se você é novo por aqui, dê uma chance para o canal, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, pelo amor de Deus. Vamos começar falando da geopolítica. Foi uma notícia que veio à baila ontem, no finalzinho, no meio da noite, né? Era mais ou menos 19h40 da noite. E o Ivan Kleber disse que o Israel rebaixou os laços diplomáticos com o Brasil após recusa em aprovar novo embaixador israelense. Após o Brasil, excepcionalmente, se abster de responder ao pedido de agreement, que é a aceitação, né, aceito, do embaixador Dagan, Israel retirou o pedido e as relações entre os países agora são conduzidas em um nível diplomático inferior. O que isso exatamente quer dizer? Que nós estamos tudo no vinagre, cara. Que esse Zé Cachaça está levando o Brasil para o vinagre. Imagina rebaixar a relação diplomática com Israel. Na verdade, foi Israel que rebaixou com o Brasil. Mas quem provocou isso foi o Zé Cachaça. Foi o pessoal da embaixada do Zé Cachaça. Os diplomatas do Zé Cachaça. Como se Zé Cachaça pudesse ter algum diplomata. Mas é isso. Eu não sei o que vocês acham. Deixa aí nos comentários. Porque eu estou começando a ficar preocupada. Porque como cristã, eu acredito em... Quando a Bíblia diz, abençoarei aos que te abençoarem. Quando Deus fala para Israel. E o contrário eu também acho que é verdade. O que você acha? Será que a gente entra nesse vinagre todo ou Deus salva nós primeiro? Eu acho que já passou da hora de um jejum nacional, pregoar um jejum nacional. E aí, você concorda? Digita para mim. Você concordaria com uma solicitação de jejum nacional? Se sim, digita 1. Se não, digita 2. Você acha que religião é bobagem? Deixa aí para mim. Enquanto as relações diplomáticas com o Brasil está sendo rebaixada por Israel, nós temos Lindinho, o famosinho lá da lista do Odebrecht, solicitando coisas, defendendo coisas extremistas em plena tribuna. É fuzilamento. É assim que se trata o traidor da pátria. Nós apresentamos um projeto. Crime de alta traição nacional. Prisão de 20 a 40 anos. Senhores podem pensar que é exagero. Em boa parte do mundo, vários estados norte-americanos, crime de traição à pátria, em alguns estados como no Utah, é fuzilamento. Então, calma, ele não está defendendo fuzilamento, mas ele está defendendo que crime de alta traição da pátria seja punido com 20 a 40 anos de prisão. Vocês sabem muito bem quem é que ele quer colocar, né, nessa nova lei, né, enquadrar nesse novo suposto crime, que seriam Bolsonaro e bolsonaristas, direita e direitistas, conservadores e conservadoristas. 20 a 40 anos. Mas ele disse que nos Estados Unidos existem estados que pedem o pior, que seria aquela palavrinha lá que eu não vou repetir aqui por causa do nosso algoritmo censor. Mas imaginem se fosse um bolsonarista a propor um negócio desse a partir da tribuna. Tava ou não tava no Conselho de Ética? Tava ou não tava recebendo Uber Black na casa? Tava ou não tava com mandato a perigo? Eles podem tudo e a gente
não pode nada. E ontem eu levei o maior susto da paróquia, né? Porque o ministro de Lula anunciou gratuidade em bujão de gás para 17 milhões de famílias. 17 milhões de famílias. Se a gente entender que família é composto por pelo menos 2 adultos, são 34 milhões de votos? Seria isso uma tentativa de compra de voto? Eu estou perguntando, eu não estou afirmando nada. Será que o governo tem dinheiro para manter isso até perto da eleição? Porque para conquistar corações e mentes de 34 milhões, ele tem que chegar perto da eleição. E aí, o que você acha? Seria uma tentativa de compra de voto assim, na cara dura, rasgando o mesmo verbo? Imagine se fosse Bolsonaro, que não pôde nem baixar o... Olha, tá de lascar, tá? Agora, o mais importante disso tudo é quem paga. Porque quem paga não é Janjo, não é o Zé Cachaça, não são os ministros de Janjo. Quem paga é você e sou eu. Somos nós. Pois é. Mas nem tudo é só muro das lamentações e chororô no Brasil. Parece que o sol da justiça vai voltar a brilhar, porque o André Mendonça foi sorteado para relatar investigações sobre fraudes do INSS. Será que o sorteio voltou a funcionar dentro de uma normalidade, o que se esperava de uma normalidade? Eu não sei, também não estou sugerindo nada, mas que é um presentaço. É um presentaço. Outro presentaço foi a CPMI, que parece que oficialmente começou ontem, segunda-feira, que é um dia que geralmente a gente vê Brasília vazia. Eles até oficializaram que trabalham em Brasília de terça a quinta, vocês acompanharam aqui comigo? Mas não no dia de ontem, que a CPMI votou, inclusive, convocações de ex-ministros e ex-presidentes do INSS. Parece que eles querem chamar para depor até 10 ex-presidentes, tá? O relator quer convocar ex-ministros da Previdência Social. Anote aí: Eduardo Gabas, do governo Dilma, José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro, Carlos Roberto Lupe, do atual governo Lula, e por isso foram apresentados os requerimentos tais e tais. 10 dos ex-presidentes do INSS podem ser convocados. Ah, que belezura! Eles vão lá longeão, tá? Eles vão aqui em 2012 a 2015. Pensem numa satisfação quando eu vi a CPMI, deputado, senador, trabalhando bonitinho e já votando convocação numa plena segunda-feira. Vocês sabem o que é isso, né? É o afã de conquistar corações e mentes para o voto das próximas eleições. Só não esqueçam que mesmo um senador tendo um ótimo desempenho nessa CPMI do INSS, antes de decidir votar nele, dê uma olhadinha lá se ele assinou o a favor no impeachment de Alexandre de Moraes, tá bom? Que é o nosso próximo assunto. Parece que a maioria do Brasil quer o impeachment de Alexandre de Moraes, mas aí, como relata a mídia capacho do regime, que impeachment de Moraes divide população. Pesquisa da Quest, né? Agora eu vou ler o subtítulo. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados são a favor e 43% são contrários. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Isso quer dizer que, se eles estivessem dando uma notícia cujo 46% dos entrevistados fossem a favor do Zé Cachaça e 43% fossem contra, sabe qual seria a manchete? Maioria do Brasil é a favor do Zé Cachaça. Mas como é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, eles falam que os resultados da pesquisa mostraram que o impeachment do Ovo que Tudo Vê divide o Brasil. Mas não divide não, 46% é maior que 43%. Então sim, o Brasil quer o impeachment do Ovo que Tudo Vê. Então, lembrem disso. Mesmo que o seu senador tenha um excelente desempenho lá na CPMI do INSS, antes de decidir votar nele novamente, dê uma olhadinha lá no Como Vota Senador e descubra se ele foi a favor ou contra o impeachment do Ovo que Tudo Vê, que está colocando o nosso país abaixo de fiofó de cobra. Mas muito abaixo de fiofó de cobra mesmo
foi a declaração do Valdemar da Costa Neto, que comparou Jair Bolsonaro a Che Guevara. Fique com esta pérola. Força de transferência do voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo que ele vire um Che Guevara. Que o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Eu não preciso continuar, né? E aí depois o Joaquim Teixeira fez ali numa inteligência artificial e disse: Jair Ernesto Che Guevara Che Genaro Bolsovara. Só faltava essa. Gente, a gente tem que ter um presidente de partido dessa estirpe para que Bolsonaro concorra à presidência da República. Olha, é o fim do mundo. Enfim, é o fim do mundo. E aí, Valdemar disse que se Tarcísio for candidato à presidência, existe um acordo que Tarcísio concorrerá pelo PL. Ele vai sair do partido dele e vai para o PL. Sobre tudo isso, eu coloquei um vídeo ontem à tardinha falando sobre a postura de Tarcísio. Não, eu não estou diretamente contra ele, eu serei a favor dele até que Bolsonaro diga: ele não é o meu candidato, eu não apoio a candidatura dele. Vamos ver o que as negociações dos bastidores nos apontam. Eu tenho certeza que Bolsonaro dará uma direção. Se não é ele, não é Eduardo. Se realmente for Tarcísio, nós saberemos disso da própria boca de Jair Messias Bolsonaro. Certinho? Certinho. Então, sobre essa coisa do você apoia o Tarcísio? Apoia o Tarcísio se Bolsonaro apoiar. Você vota em Tarcísio? Vota em Tarcísio se Bolsonaro mandar. E aí é importante trazer a lembrança de vocês que Tarcísio também está falando que o interesse dele é a fala oficial, o interesse dele é a reeleição em São Paulo, mas ele sairá candidato à presidência da República a ser apoiado por Jair Bolsonaro e, neste caso, ele irá para o PL. Então, eu prefiro Tarcísio no PL, mesmo sendo Valdemar da Costa Neto o imbecil que é. Aí vem o Paulo Figueiredo e comenta o seguinte: eu tô adorando esses zilhões de notícias de que o Centrão, não sei mais lá, quem bateram martelo na candidatura de Tarcísio para presidente. Segundo Paulo, faltou combinar com o povo e com o próprio que diz que é candidato à reeleição. Sinceramente, com tanta coisa em curso, isso é mais um caso de ejaculação precoce. Tem tanta coisa para mudar no Brasil e eu concordo com o Paulo Figueiredo, né? Tô com ele ali, tô com ele e não abro. Tem muita coisa para mudar no Brasil porque tem muita coisa para acontecer de fora do Brasil para dentro do Brasil. Se é que você me entende, certinho? Certinho. E aí o Eduardo Bolsonaro confrontou o Temer lá no X sobre uma entrevista que o Temer concedeu ao Metrópolis, e o destaque é para essa fala, que ele, Eduardo Bolsonaro, quer salvar o pai de qualquer maneira. E é importante que vocês entendam qual é a real posição de Eduardo Bolsonaro no meio desse imbróglio todo. O Eduardo disse: não, Temer, não se trata de salvar meu pai de qualquer maneira, muito menos tem a ver com economia, porque o Temer faz parte lá do povo dos sapatênis, né? A questão é que o governo americano está sancionando o tirano translocado que você indicou para a mais alta corte do país. Portanto, Temer tem uma responsabilidade direta na indicação, né? No resultado do Brasil. Estamos tentando resolver a imensa crise institucional e política que seu apadrinhado criou no Brasil. Estamos tentando salvar as milhares de vítimas do tirano louco que você tenta até hoje defender. E eu acho isso muito importante, diz muito a respeito de Temer. Eduardo continua: sabe aquelas senhorinhas mais velhas que estão jogadas em cadeias imundas? São essas pessoas inocentes que estamos tentando salvar. Meu pai é uma entre inúmeras vítimas do psicopata que você, infelizmente, colocou no STF. Eu achei a resposta do Eduardo Bolsonaro perfeita. Você falaria mais alguma coisa? Deixa aí nos comentários para mim, mas você fala com carinho e com cuidado por causa do nosso algoritmo censor. E aí o Kim Paim, ele chamou atenção em algo muito importante. Ele falou: o preço do resgate de Bolsonaro é o seu voto. Mas nada garante que vão te entregar um país livre e melhor. Vão negociar para que Bolsonaro não concorra, para que Bolsonaro seja obrigado a apoiar alguém. Então o preço é o nosso voto. É isso que o Kim está dizendo. Que sendo o trem, nenhuma garantia de um país mais livre
e muito menos de um país melhor. E para terminar, eu vou mostrar para vocês a pérola da direita conservadora brasileira, que muito me orgulha. O Jorge Seife disse: liberdade sim, impunidade não. O que o Jorge Seife, no fim, está defendendo? Ele está defendendo a identificação de usuários nas redes sociais, tanto por CPF como por validação facial. Diz que é uma medida necessária para garantir que a liberdade de expressão venha acompanhada de responsabilidade. Ele diz que o anonimato é proibido pela Constituição. Combater perfis falsos, discurso de ódio e ações criminosas é proteger a democracia e reforçar a segurança digital. Eu só tenho uma coisa para dizer para o Jorge Seife. 1. Você não é de direita, palhaço. 2. O seu discurso tá um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V da esquerda. 3, mas não menos importante, faça as instituições do Brasil voltarem a respeitar a Constituição Federal, que eu concordo que o anonimato é vedado na Constituição Federal. Mas o mais importante disso tudo é que o anonimato que é vedado na Constituição Federal não é este anonimato que você está falando, seu imbecil. Certinho? Certinho. Qual é a sua opinião? Você acha que, porque de acordo com a Constituição Federal é vedado o anonimato, que ele não sabe nem do que ele está falando, a gente tem que bater palma para a identificação por CPF e por reconhecimento facial? Deixa aí nos comentários para mim. Bom, eu não sei o que fazer com uma direita conservadora desse naipe, dessa estirpe. Se você tem alguma ideia o que fazer com esse tipo de conservador, eu quero a sua opinião. Você pode deixar aí nos comentários. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Um excepcional dia de terça-feira para você. Vamos ficar de olho na CPMI do INSS. Agora com essa notícia maravilhosa que o André Mendonça vai ser o relator. Ai, que delícia! Mas a gente vai tomar na cabeça com 17 milhões de botijão de gás, porque quem vai pagar é nós. Certinho, certinho. Beijo no coração, não esquece o like, o compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduardopravaleria@gmail.com. Apoie o jornalismo independente. Nosso Brasil precisa dos destaques que eu trago aqui para vocês. Encontramos nos comentários, é hora de você brilhar. Fui!